Aleluia! O primeiro vídeo de 2026 aqui no canal. Depois de muito tempo eu voltei. Eu confesso que eu dei uma procrastinada, uma parada por esses dias, porque eu levei um susto, né? Com o frio aqui, eu não estava preparada para o inverno fora do Brasil. E é a primeira vez sentindo esse frio. Eu confesso que eu falava que eu gostava do frio até chegar aqui e descobri que eu detesto o frio. Pra mim, frio é pra ficar o dia inteiro deitado na cama dormindo. Eu só vou trabalhar porque eu tenho, senão eu ficaria que nem um urso hibernada. Bom, bora lá pro vídeo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Tassi e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal com visão cristocêntrica. E hoje eu quero falar sobre obediência. Sim, esse tema tava pegando muito comigo esses dias e eu tava sentindo que Deus tava me puxando pra falar isso, pra trazer essa mensagem pra vocês. E sobre ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a gente se pergunta por que Deus está em silêncio. E aí a gente se questiona e fala assim, cara, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô fazendo campanha, eu tô buscando e parece que Deus está em silêncio. Mas a gente não faz uma análise que às vezes Deus te pediu para você fazer algo e você simplesmente ignorou e resolveu fazer a tua vontade. Vou dar um exemplo. Já faz dias que Deus estava me falando para voltar para o canal, voltar com os vídeos, fazer algumas coisas dentro da plataforma digital e eu tava tipo assim, ó, deixa quieto, sabe? Ignorando. Então, o porquê que Deus iria falar comigo novamente, sendo que eu estava desobedecendo aquilo que ele estava falando para mim? E a Bíblia deixa muito claro em 1 Samuel 15:22. Eu vou falar aqui na minha versão Almeida atualizada. Fala assim: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Basicamente, aqui foi um tapa na minha cara porque Saul fez quase tudo certo. O que ele fez? Ele sacrificou, mas ele desobedeceu a Deus. Deus tinha falado pra ele o cara lá, que era o rei, e ele não, esse cara. Aí teve que ir lá o profeta Samuel, para poder repreender tanto Saul e levar de arrasta o outro rei lá do Agag. Aos olhos humanos, por o fato dele estar sacrificando, pelo fato dele estar jejuando, fazendo campanha, parecia um cara espiritual, mas aos olhos de Deus aquilo era rebeldia. E aí a gente tem um contraste com Davi. Davi pecou. Davi foi um dos caras mais truculentos, assim, que eu já vi na história, assim, da Bíblia, assim. Porém, Davi tinha um coração extremamente sensível à correção. Se Deus falava A, Davi não pensava duas vezes. Ele se arrependia, ele se prostrava. Agora, Saul se justificava. Davi se arrependia e Saul ele se justificava. E simplesmente Deus ele não se revela para quem negocia obediência. Ou você faz o que Deus falou, ou você não vai ouvir a voz de Deus e ponto final. Ah, Tássia, mas eu não peco. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Às vezes eu fico assim, poxa, Deus, queria tanto que algumas coisas acontecessem na minha vida, ou eu me sinto tão longe do Senhor. E eu fico assim, cara, não bebo, não fumo, não tenho relações sexuais antes do casamento, não faço nada. Aos olhos humanos, eu sou uma santa. Pero, aos olhos de Deus, eu sou uma pecadora. Porque muitas das vezes Deus fala pra eu fazer um negócio e aí eu deixo, às vezes, a timidez falar mais alto. Eu deixo a insegurança falar mais alto. E aí eu não faço a vontade de Deus. E por não fazer a vontade de Deus, isso se torna desobediência. E a desobediência também é um pecado que muita gente ignora. Se Deus te manda perdoar alguém e você não perdoa, você está desobedecendo. Se Deus manda você largar algo, ou um vício, ou até mesmo parar de ouvir certas músicas, que isso eu posso até entrar em tema no próximo vídeo, porque Deus pediu para eu cortar algumas músicas, cortar alguns artistas que não pareciam inofensíveis aos olhos humanos, mas não estava de acordo com a minha caminhada espiritual. E se eu não fizesse isso, eu ia estar desobedecendo a Deus.
E desobediência é pecado, isso é inegociável. E a desobediência, ela é séria como qualquer outro pecado, porque ela diz pra Deus: eu sei que o Senhor quer, mas mesmo assim eu vou fazer do meu jeito. Isso mostra rebeldia, isso afasta a sua sensibilidade espiritual. Isso mostra que não porque Deus se afasta, mas porque o coração se endurece. Dá um exemplo de Jonas aqui em questão de obediência também. Jonas em Nínive. Jonas era profeta, Jonas conhecia Deus, mas ele não queria obedecer, porque ele falou assim: o que eu vou levar a palavra do Senhor, levar a salvação do Senhor para esse povo? Porque tinha uma treta muito grande entre Nínive e os israelitas. E isso é pecado, isso é desobediência. Às vezes Deus fala para você falar de Jesus, do amor, da salvação para alguém e você fica assim: ah, não vou falar. Ah, eu vou deixar pra próxima. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo, eu, cheio dos exemplos da vida, né? Eu tava na igreja, esse domingo, inclusive, esse domingo que passou, e uma irmã, ela tinha falado assim, que ela tava com um problema no ombro e tal, e aí eu senti que eu tinha que orar pela vida dela, que eu tinha que chegar e falar assim, olha, posso orar pela sua vida. Só que, gente, meu inglês é um inglês que, assim, eu tô melhorando a cada dia, tô estudando, e aí tem coisas que eu me sinto insegura, principalmente em questão de orar, porque acho que é algo que você vai muito no feeling, enfim, no feeling do Espírito Santo, né, galera? E aí, eu falei assim: "Não, dessa vez eu não vou desobedecer", porque ano passado tinha uma mulher e ela tinha falado que ela estava com um problema no joelho, e eu senti o Espírito Santo falar assim: "Vai lá, ora pelo joelho dela, que ela não vai precisar fazer cirurgia". Aí eu fiquei: E detalhe, ela falava em espanhol e, assim, o espanhol eu consigo arranhar algumas coisas, mais fácil pra mim é mais fácil do que o inglês, porque eu consigo me comunicar melhor. E eu simplesmente, tipo assim, ignorei, fingi que nada aconteceu. Só que aí eu acabei, me sentindo muito mal, porque ela fez a cirurgia, mas mesmo assim ela ainda sentia dores e tal. E aí eu não tive a ousadia, espiritual de pegar e falar: "Olha, eu vou orar por você agora, para que você seja curada". Porque sim, o Espírito Santo ele pode usar a sua vida. Se Deus usou uma jumenta, por que que ele não vai usar, se ele quiser usar a sua vida, ele vai te usar, meu irmão, esquece, não tem essa, sabe. Então, e aí eu peguei e falei, assim, pra essa mulher, voltando só o gancho, né, eu voltei pra essa mulher na igreja, eu tinha ido ao banheiro, e eu falei pra minha amiga, eu falei assim: "Amiga, eu senti muito que o Espírito Santo tinha falado pra mim pra eu colocar a mão no ombro dela e orar por ela". E a minha amiga pegou e falou assim: eu senti a mesma coisa, que era pra você orar pela vida dela. Daí eu falei assim: "Olha, se a gente sair agora do banheiro e eu encontrar com ela no lobby da igreja, é porque a igreja fica no hotel aqui. Eu vou falar com ela". Dito e feito, cara, eu saí do banheiro, a menina estava lá, a mulher estava lá. E aí eu cheguei e falei assim: "E aí, posso orar por você?". Eu vou orando e aí eu falei assim, a minha amiga vai traduzindo, porque a minha amiga ela já é super fluente e tals, e ela falou assim: "Não, beleza". Eu orei e aí eu senti um alívio tão grande, eu falei assim: "Nossa, pronto, fiz o meu papel, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o que Deus". E a obediência ela, quando você obedece aquilo que Deus tá pedindo pra você fazer, é tão leve, é tão maravilhoso, é tão, sabe, é perfeito. Que obedecer não é fácil, muitas das vezes dói, muitas vezes custa algo, mas é recompensador, porque pra mim uma das melhores coisas é poder ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é uma das coisas mais recompensadoras que existem na vida. E ser guiada pelo Espírito Santo, assim, é o que eu preciso todos os dias na minha vida. E a obediência, ela gera intimidade, que gera direção e que gera vida. Então você vive uma vida com um propósito a partir do momento que você vive uma vida de obediência a Deus, obediência àquilo que Ele te pede. Talvez hoje Deus não precise falar algo novo. Talvez Ele só esteja esperando você obedecer aquilo que Ele já te falou. Então, se essa palavra ela te tocou, se essa palavra ela falou diretamente com você, eh, para de adiar, para de ficar procrastinando a obediência a Deus. Se permita viver uma vida livre, uma vida com intimidade com o Santo Espírito e poder ouvir a voz de Deus claramente com você. E é claro, se você conhece alguém que também precisa dessa palavra, compartilhe essa palavra, me segue aqui no YouTube, me segue nas outras redes sociais, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Fiquem com Deus!